E aí, pessoas, tudo certo? Como é que estão? Nômade Cerebral, como sempre, vai e volta, né? Não tem dia certo. Como esse canal ainda é nanico, então eu não me preocupo muito ainda com a periodicidade dos vídeos, né? Mas eu tenho que fazer um esforço aí pra esse ano ainda, acho que de agosto pra frente, tentar postar pelo menos 2 vezes por semana. Só que eu acho que vou ter que fazer alternâncias entre terças e quintas e terças e sábados, né? Pra pelo menos postar com regularidade semanal, porém nem sempre com o dia tão correto. Dadas essas circunstâncias, vou pedir, obviamente, para que vocês curtam, comentem e compartilhem. Pode dar dislike, é bem-vindo também. Pode vir comentário onde pode vir crítica pesada. Não há problema, eu tô preparado para isso porque eu sei que a internet é assim. Todo mundo fala o que bem entende. O único detalhe que eu tenho que frisar sempre é: tudo que você fala pode voltar contra você. E dependendo do teor, complica. Então, dados os recados, seguinte, vamos falar sobre as possibilidades de vida fora desse planeta. Quem nunca parou para pensar, ou quem nunca em algum momento riu, pelo menos, debochou, ou de alguma forma pensou que qual é o motivo, ou qual seria o propósito de estarmos sozinhos no universo? E até tem que salientar que quem nos garante que nós somos os únicos seres inteligentes deste planeta? Pode haver consciência em formas em que a gente não consegue ver. Porque se vocês analisarem o prisma de luz em que a gente enxerga, né, ou seja, o quanto a gente enxerga, os raios ultravioletas e o infravermelho a gente não consegue enxergar. Esse tipo de radiação, a nossa íris, ou o nosso olho, o nosso globo ocular, sei lá, não está preparado para capturar, receber essa informação e processar no nosso córtex, por exemplo. Então, o que nos garante que alguma vida inteligente, consciente, ou enfim, toda essa série de fatores que nos circundam, com todos os sentidos que nós temos, e quem sabe até existam formas de vidas complexas, e que nós não conseguimos enxergar, e que elas daqui a pouco são muito mais elevadas do que nós em pensamento, em espiritualidade, em comunhão, em fraternidade e assim vai. O que nos garante que esses seres já não habitam o nosso entorno? O que nos garante que na nossa própria Terra não existam outras camadas? E eu não estou falando de dimensões, eu estou dizendo coabitar, coexistir ao mesmo tempo, no mesmo globo, porém em prismas, em esferas, não dimensões, como eu acabei de citar, mas de forma diferente, habitando o mesmo lugar. Talvez existam dois corpos habitando o mesmo lugar no espaço, porém com densidades diferentes. Quem sabe o próprio ar não seja também uma vida inteligente ao qual a gente não percebe, não dá atenção devida. E aí, é claro, esse papo aqui vai parecer que eu tomei uma figurinha, mas não. Tô só comentando com vocês a respeito de um ponto de vista, porque eu participei de religiões, né? Quando criança eu fui em uma religião afro. Depois de um tempo voltei ao catolicismo, né, ao qual grande parte do brasileiro pertence, né? Nessa religião africana nós ficamos muito pouco tempo ali compactuando, comungando, né? Enfim, não sei qual seria o termo ao qual abordar. Depois disso, né, voltei ao catolicismo, como eu citei antes, que é a religião predominante do país ainda, né? E um tempo ali em torno dos 20, 21 anos pertencia à igreja evangélica. Só que em nenhuma delas eu me senti bem. Mas aí vejam bem, eu não estou fazendo crítica à religião, não estou fazendo crítica aos dogmas, aos ensinamentos de nenhuma delas. É assim, para algumas pessoas servem. Para a minha pessoa não compactuei, vamos dizer assim, não deu liga. Eu não senti que ali eu estava na presença de Deus. Eu não senti que ali eu estava conectado com eu e o espiritual. E tem um detalhe, né, gente? Eu sou humano, né? Numa escala de consciência espiritual, se nós tivéssemos como medir em uma régua, ela teria de 0 a 100, e eu creio que a nossa espiritualidade como humano, mesmo com toda a consciência e tudo que a gente sabe, eu acho que a gente está num nível abaixo de 10. E numa escala de 0 a 100, o ser humano está abaixo de 10, minha concepção. Eu não sei precisar para vocês esse dado porque eu não sou teólogo. E mesmo com estudo de teologia, o que impede dos teólogos todos estarem errados também? Todos os ensinamentos. Aí que vem o ponto. Eu creio sim que existe uma força acima de nós e que nós chamamos de Deus, mas que daqui a pouco ele é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente consegue pregar, muito mais do que a gente consegue estabelecer como parâmetro, porque Deus pode estar em cada molécula, espalhada em cada canto do universo, e a gente não consegue mensurar, porque o universo observável é
tão grande, é tão descomunal, que é como se nós comparássemos todo o planeta Terra em cima de uma formiga e todo o universo observável do tamanho de Júpiter, que é umas 50 vezes maior que a Terra para mais. Então assim, ou sei lá, é como se comparasse o universo observável com nós, uma formiga, né, o planeta inteiro, uma formiga, e o Sol, que é o objeto, o corpo celeste do nosso sistema solar, o maior que habita, né, aqui, ao nosso sistema, ou seja, tudo que está próximo da gente. E essa relação de proximidade é uma equação bem difícil de também conseguir passar para vocês aqui. E aí eu venho pensando, refletindo sobre isso, caramba, o que nos impede de estarmos acompanhados todo esse tempo? Uma Terra que é estimada ao valor de 4,5 bilhões de anos de existência, num universo que se estima 13 a 14 bilhões de anos. Estima. Porque o que nos garante que o que a gente observa está aqui realmente é esse tempo. E se o que nós enxergamos é o que está a 13 ponto alguma coisa, ou 14 alguma coisa bilhões, e existe um outro tanto de universo que a gente não conseguiu observar, que é muito maior. E aí a galera, né, enfim, a galera da igreja, a qual eu frequentei, que foi a última, que foi uma evangélica, e veja bem, pessoas de igreja evangélica, não se ofendam. Eu não tô rindo, eu não tô debochando, isso não é escárnio, eu não tô apontando o dedo dizendo que vocês estão errados, nada disso, me compreendam. É apenas uma forma de pensar onde a gente não está dentro dos dogmas impostos pela Bíblia e pela religião lá, que um teólogo que estudou muito mais do que a gente impõe. É uma visão aberta sobre, continuar acreditando em Deus, que é algo tão grandioso, tão magnífico e tão gigantesco que não tem como mensurar, gente. É algo, assim, eu falando aqui parece que a minha cabeça vai explodir, porque eu fico pensando, gente, Deus é tão imenso, tão grande, e Ele é tão bondoso, benevolente, que Ele, ainda para variar, com tudo que Ele criou, Ele deu para nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho dele, Ele nos deu a graça de ter o livre-arbítrio. Ele podia ter simplesmente feito tudo e ter colocado um monte de regras e olha, vocês tal e tal coisa vocês não podem ultrapassar. E ainda assim Ele nos deu o direito de escolha em todas as vezes. Então assim, eu não tenho como dizer que não existe. E eu creio cada vez mais que exista. Só que, quando eu tocar no ponto ao que me fez acreditar mais em Cristo e mais ainda em Deus, ou seja, eu creio hoje, antes eu antes eu acreditava, mas de uma forma assim, que eu mesmo não me convencia, eu mesmo não estava convicto da grandeza de Deus e da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de chamar Ele assim, porque isso impõe respeito. Deus é que Ele está tão acima, que eu não consigo nem categorizar, não existe uma patente para Deus. Deus é o Deus supremo, o Deus grandioso, o Deus de tudo, o Deus criador, a fonte criadora. É algo que nós não conseguimos explicar. A tamanha como é que eu vou colocar em palavras isso? O quão gigantesco Deus é para a humanidade, para qualquer outro ser que habita qualquer lugar desse universo, molécula e tudo, e assim vai, ou seres pouco maiores que uma célula, né, é muito difícil de a gente conseguir explicar. Porque de fato Deus não tem as formas que a gente via nos Simpsons, lá, um homem gigantesco com barba. Apesar do pessoal dizer que ele é como nossa forma e semelhança, eu não creio num Deus com uma forma humanoide. Por quê? Porque essa questão do ser humano de querer sempre colocar Deus como um ser próximo a nós. E por que não? Por que não existe esse abismo? Por que o homem não consegue entender que Deus é tão grandioso que não tem por que ele ter uma figura humana? Não tem por que ele ter um formato específico. Ele pode estar em cada molécula, em cada centelha de vida, em cada átomo, respirável, tomável, enfim. E aí agora, se eu começar a estender de onde veio essa minha crença, muita gente da igreja evangélica vai querer me apedrejar, muita gente da católica também. Quer dizer, os católicos até são mais abertos a isso. Os umbandistas, eu não sei como dizer, quem é do candomblé, me desculpem a ignorância, mas eu não sei dizer quem pertence à religião, qual é o nome certo. Então eu só sei do umbandista. Mas então todas as religiões afro, esses vão entender melhor o que eu estou falando, porque eles acreditam no espiritual que a gente não enxerga. Eu, por exemplo, creio que a gente reencarna. Estou abrindo o coração aqui, antes eu não acreditava. Mas aí quando eu comecei a estudar por conta própria as coisas, comecei a analisar, poxa, eu acho que faz mais sentido a gente ir e voltar. E a gente estagiar, a gente aprender, ver os nossos erros do passado e voltar. Só que é óbvio que a nossa
memória anterior, ela é apagada justamente para que a gente passe de novo por provações. É o meu ponto de vista. E, enfim, eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui, porque eu quero fazer uma série de... sei lá como é que a gente pode chamar isso aqui. Não diria podcast, porque podcast geralmente tem pelo menos 2 pessoas conversando. Seria um audiovlog, né, com uma imagem parada aí. Né? Isso aqui é aquele momento realmente da filosofia pura, sem aqueles conhecimentos de Platão, Aristóteles, Sócrates, até mesmo Pitágoras, que era, né, um matemático, mas se eu não estou enganado... agora o pessoal da língua portuguesa vai querer me matar, né? Mas os pitagoricistas aí também daqui a pouco tem a parte filosófica que eu desconheço. Então, né, o meu conhecimento ele é limitado. Eu até tenho que deixar isso claro. Estudo bastante coisas por conta, mas a cada vez que eu leio ou vejo um documentário novo ou leio algum artigo científico, cada vez mais eu me espanto com a ignorância do ser humano num todo. Não tô falando só de mim, tô falando de todas as pessoas, todas as 8, alguma coisa bilhões. Nós temos muito a aprender, nós temos muito a evoluir. A gente não sabe de nada quase. E tem tanta coisa ainda pra gente desbravar, conhecer, aprender sobre nós, sobre o que a gente não enxerga, mas que sempre esteve aqui. Nossa, é uma infinidade de coisas. Mas é isso, pessoal, só queria deixar esse recado com vocês. Forte abraço e a gente se vê por aí.